Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live falando da Era Vargas 1930-1945. Dando um tempinho aí pro pessoal chegar, né? Vamos lá, galera. Boa noite. Bom, pessoal, já são 6h10, ninguém presente, então vamos falando. A Era de 1930 a 1945, ela é dividida em alguns períodos. De 1930 a 1940, perdão, de 1930 a 1930, nós temos o governo a 1937, nós temos o governo constitucional. E nós temos a terceira fase, que é a fase do Estado Novo, ok? Eu gostaria de iniciar essa live a opinião do presidente Vargas, ok? Geralmente eu costumo fazer as lives e falar dentro de uma ordem 1931, 1932, 33, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, uma vez que a Era Vargas de 1945, ele tem vários fatos marcantes e que as sequências, elas muitas vezes, os acontecimentos muitas vezes ocorrem não dentro de uma como nós costumamos fazer, mas você as alianças, a busca do presidente Vargas dentro das suas parcerias. Em 1931, o Getúlio Vargas, ele dia de abril de 1931, ele coloca o ensino religioso como. Então vejam bem a aproximação que o Vargas ele tem com a Igreja Católica em 1931. Dois fatos marcantes dessa busca de Vargas com a busca de Vargas por parceria, né? Pelo menos aliança, perdão, uma aliança com a Igreja Católica. 30 de abril, ele coloca a religiosa como disciplina escolar. Agora, o artigo 1 da lei, ele dizia que era um ensino, né, ensino religioso, porém, esse ensino religioso ele não seria de uma forma, né? Só que no artigo 2, né, da mesma lei, ele menciona o seguinte, que o ensino religioso ele seria aplicado para todas as crianças, a não ser que o responsável legal ou tutor da criança, né, que a criança não recebesse o ensino religioso, né? Então, na verdade, o que você tem do ensino cristão, o ensino religioso nas escolas. E aí, obviamente, né, a sociedade conservadora mais de Vargas, né? Porque aí, olha só a questão, olha só a ideia, né? Meu filho, né, o meu neto, ele vai ter educação religiosa. E aí, um outro grande fato marcante, em 31, foi a inauguração. O Cristo Redentor é inaugurado. O Cristo Redentor, inaugurado no dia 12
12 de outubro, né, dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora da Aparecida, foi inaugurado o Cristo Redentor, né? Mais uma vez, esses dois fatos associados, né, o ensino religioso como disciplina escolar e a inauguração do Cristo Redentor, vai trazer a sociedade, né, católica para o lado do presidente da República, ok? O ano de 1932 é um ano em que nós vamos ter uma revolução, a Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução Constitucionalista, qual era o objetivo? O objetivo, né, dos paulistas era a retomada do poder, o controle, né, do governo. Por quê? Porque com a Revolução de 1930, os paulistas perderam o poder. Agora nós temos uma outra oligarquia, estão no poder. E aí o que o Vargas ele vai fazer? O Vargas ele vai conseguir, né, acabar com essa Revolução Constitucionalista de 1932, né, e para ter uma aproximação, né, com os cafeicultores, o Conselho Nacional do Café, a política de valorização do café ela vai continuar. Ela vai continuar à medida em que Vargas cria esse Conselho Nacional do Café, para poder dar assistência aos grandes cafeicultores, né, do Brasil, principalmente cafeicultores paulistas. Bom, se a Revolução de 1932, uma vez que o governo ele conseguiu controlar, né, em 1933, né, as pressões feitas por São Paulo e também por outros, uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1933 é convocada a Assembleia Nacional Constituinte, ela sai, é a Constituição de 1934. Agora o Vargas ele tem uma outra aproximação, uma aproximação maior com o trabalhador. Prestem bem atenção, né? Para quem está chegando agora, né, logo no início eu falei que eu não iria os fatos históricos, e sim, né, trabalhar, né, dentro das questões esses fatos e quais foram as causas e as consequências, como se delineou então, né, do era em 1934, então, uma grande aproximação com o trabalhador. De que maneira? Com a Constituição de 34. A Constituição de 34 os trabalhistas em 1934, né, previsto na Constituição de 1934, depois eles foram lançados na consolidação das leis trabalhistas em 1943, ok? Então, a questão de férias, repouso remunerado, salário mínimo, 8 horas de jornada de trabalho, né, isso passa a ser, né, a partir da Constituição 34, depois tudo isso vai ser, né, vai ser colocado numa lei, né, num conjunto de leis trabalhistas, as CLTs, as consolidações das leis do trabalho, né. A Constituição de 34 eles do trabalho, ok? Ministério da Educação, ok? O voto feminino também foi uma outra garantia da Constituição de 34, foi uma outra inovação, porque até então existia, né, conquistar o direito ao voto em 1934 a partir da Constituição de 34. Agora vejam bem, pessoal,
A questão é ele está aplicando no Brasil o que já vinha se discutindo, já vinha sendo tentado, né, em outros países, em outros locais, ok? Por exemplo, a questão de jornada de 8 horas de trabalho, férias, né, repouso remunerado, isso já vinha sendo discutido na Revolução Russa de 1917. Então, os bolcheviques, né, na Revolução de 1917, eles já lutavam exatamente por essas questões, essas leis trabalhistas, né? O que o Vargas, a Constituição de 34, né, é colocando e já vigorava, já funcionava, né? Uma outra coisa interessante, né, a aproximação do Vargas com os militares. Foi implantado no Brasil um modelo de educação física. Educação física militar é dessa educação militarista. A ideia concorda, ok? Isso vai trazer, obviamente, e o Vargas já tinha essa aproximação com os militares. Então, em 32, por exemplo, a Escola de Educação Física do Exército. E aí, depois, o que vai acontecer? Em 1936, né, nós temos aí a educação física sendo... Então, esse modelo, né, de educação física militarista, qual é a ideia? Você ter jovens saudáveis para depois servir nas Forças Armadas. Aí agora é interessante o seguinte, né? Educação física. Essa educação física hoje é uma disciplina obrigatória ao governo Vargas, ok? E aí, no início, nós não tínhamos, né, uma unidade de educação física. Quem é que do Exército Brasileiro? Chefes de polícia, corpo de bombeiro, oficiais do corpo de bombeiro. Então, são esses, né, que estão dando educação física nas escolas. E aí depois sim, sai, né, dentro de um corpo acadêmico, e aí começa a ser formado então os primeiros professores de educação física oriundos, ou seja, provenientes de uma academia, ou seja, de uma faculdade de educação. Então, olha só o que está acontecendo. Eu gostaria que vocês se atentassem, né? O país ele está buscando um apoio, agora um apoio com as leis trabalhistas, né, em 34, uma nova burguesia vai ter atenção no Brasil, que é a burguesia industrial, né? Os grandes cafeicultores vão ter atenção a partir do Conselho Nacional do Café. Bom, as forças armadas e mulheres, né, na sociedade para servir as forças armadas e aí, obviamente, no futuro, né, ser deslocado para um possível conflito, como ocorreu a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ok? Mas essa questão da Segunda Guerra Mundial, isso aí é um capítulo à parte, uma live à parte, que eu vou discutir isso com vocês, ok? E aí, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a cobra fumou realmente, ok? Bom, acredito que vocês tenham entendido, né, essas ideias políticas de Vargas de tentar uma aproximação sociais
e até mesmo com os militares. Dentro desse período nós temos o surgimento de duas grandes correntes políticas e ideológicas, que é a Ação Integralista Brasileira, os Camisas Verdes, liderados pelo Plínio Salgado. Os Camisas Verdes, os Camisas Verdes, eles são de cunho fascista, ok? Lá na Itália existiam os Camisas Negras, né? Organizados e criados lá pelo Benito Mussolini. Aqui é a Ação Integralista Brasileira, né? E de característica fascista, né? Claramente, né? Cunho fascista. E Aliança Nacional Libertadora, né? Que tem segmentos dos trabalhadores, né? E também Partido Comunista Brasileiro, né? Elementos do Partido Comunista Brasileiro fazendo parte da Aliança Nacional Libertadora. O ano de 1935 ele vai ser um ano em que o governo Vargas ele vai enfrentar uma grande revolta, uma tentativa de revolução comunista. Foi um levante comunista no Brasil, liderado pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, okay? Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo que liderou Prestes. Agora, ele está liderando o movimento em 1965. Eu vou discutir esse movimento, essa revolta comunista com vocês também na próxima live. Então, eu vou deixar já aqui para vocês o seguinte, olha só, na próxima live, tá? Também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Eu estou dividindo os fatos, né? Fugindo daquela minha característica de trabalhar a cronologia ano por ano com vocês, ok? As eleições e entregar o governo em 1938. Por quê? Que o governo provisório ele foi de 30 a 34. Provisório, mas nem tanto. E aí, em 1934, a Constituição. A Constituição de 1934, ela previa que o primeiro presidente ele seria eleito por voto indireto. E a maioria no Congresso votou em 1934 por voto indireto. O que ocorre aí? Em 1937 deveria ser convocadas eleições de 38, e aí 4 anos de governo, Vargas deveria entregar a faixa presidencial, né, para um outro presidente em 1938. Só que os aliados de Vargas, eles forjaram um plano em 1937 chamado de Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi um falso plano, né, forjado pelos aliados de Vargas, e que dizia que existia um comunista no Brasil com o sobrenome Cohen, que ele tinha o objetivo de, além de tomar o poder, assassinar os principais líderes políticos. E aí o que o Vargas ele vai fazer? O Vargas ele vai convocar, né, o Congresso Nacional, vai apresentar, né, uma carta, uma suposta carta assinada pelo comunista Cohen, em 37, e aí o que o Congresso Nacional ele vai fazer? O Congresso Nacional ele vai dar poderes totais ao presidente da República. E aí o Vargas, então, ele assume e fecha o Congresso Nacional. E aí implanta, então, a ditadura do Estado Novo. Ditadura do Estado Novo de 1937 a 1945. Lembrando que sai uma Constituição, a Constituição de 37, né, dando poderes ao presidente. Esse período do Estado Novo ele vai ser um período de grandes perseguições políticas, ok? Mas, por um outro lado, a galera, prova da ESA, da SpaceX, prestam atenção,
que em uma questão da ESE, também a questão se repetiu na prova da SpaceX, ele perguntava qual foi o período, né, do governo Vargas de grandes realizações. Foi o período de grandes realizações industriais. Prestem bem atenção. Em 1941 foi inaugurada a Companhia da Siderúrgica Nacional. 1942, a Companhia Vale do Rio Doce. Em 1943, sai a Fábrica Nacional de Motores. A Fábrica Nacional da Guerra Mundial. Esses motores de aviões, eles vão ser utilizados pela Força Aérea Brasileira, ok? Porque pro campo de batalha, né? Vargas entra, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, né? E quando seguinte, em certo momento, ela mostrou três charges, três caricaturas de Vargas, né? A primeira falando sobre a questão do Estado Novo. Depois, em 1941, o Brasil entra na guerra, apoia os Estados Unidos com os Estados Unidos. A bandeirinha, né, do Vargas com a bandeirinha do Brasil, né? E depois a aproximação que Vargas vai ter com a União Soviética, mas aí dentro de um outro momento histórico. Não confundam, tá, com a questão, essas realizações industriais do Estado Novo com a questão da Petrobras, ok? Sempre me perguntam isso. Em 1953, a inauguração da Petrobras, mas aí foi um outro momento, foi o momento eu vou dar uma pausa por aqui, ok? E eu prometo vocês continuar a live sobre a Era Vargas na semana que vem, a parte 2. Agora, já gostaria de pedir a vocês contar, né, a live com a participação da galera, ok? Eu sei que às vezes é meio complicado, o horário de repente cedo, 6 horas, né? Nem sempre é possível, mas vamos tentar aí ter uma participação maior, ok? Qualquer dúvida, só me procurar no WhatsApp, fazer as perguntas, que eu estarei aqui disponível para poder responder a vocês. Então, fica combinado assim, né? Na próxima aula eu vou continuar com os outros fatos que eu mencionei para vocês. A Revolução Constitucionalista de 1932, a Intentona Comunista, né, em 1935, e aí nós vamos olhar um pouco mais essa ditadura do Estado Novo, né, e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, um abraço para vocês e até mais.